Existe pecado? Existe coisas abomináveis? Claro. Matar é errado? Matar Trair é errado. é... Adultério é pecado, pornografia é pecado. Isso que eu queria saber. Pecado é pecado. Ponto. Se você... Exemplo, se... e aí Nem tudo é permitido, então. Claro que não. Assim, na igreja nós seguimos... e aí a gente vai dizer de doutrinas, dogmas, instruções, como todas as suas igrejas têm, mas, por exemplo, na contemporânea, se existe lá um ministério de famílias, por exemplo. E se, por exemplo, dentro de algum casamento houve algum adultério, e essa pessoa tem alguma responsabilidade na igreja, ela será disciplinada. Ela será retirada das funções dela. Porque não é aquilo que a gente acredita. Porque tem uma visão também errônea de achar que o homossexual é intrinsecamente promíscuo. Exato. Não existe esse preconceito? Assim, hoje o preconceito... Como se os casais heterossexuais não tivessem também Exato. esse tipo de problema. E a promiscuidade, hoje ela está presente em todos os lugares. Sejam nas relações heterossexuais, homossexuais. Uma pessoa, um heterossexual que trai a sua esposa, ou uma mulher que trai o seu esposo, é tão errado, homoafetivo que faz o adultério. Então, a gente não aceita isso. Né? A gente não aceita o adultério. A gente não aceita relações que não sejam monogâmicas. Existem lugares que aceitam, lá não. Entendi. Né? Lá nós temos o casamento... Com duas pessoas, né? Não é uma relação que não é aberta. Existe ali todo um princípio ético, moral, dentro daquilo que a gente acredita. A gente acredita nos dons do Espírito, né? As pessoas são batizadas no Espírito Santo na igreja. Nós temos pessoas que têm dom de revelação, né? Eu sou uma dessas pessoas que fui agraciado com os dons do Espírito. E assim, vida no altar é vida no altar. Qual? Sabe? Você ora em línguas? Eu oro em línguas, eu tenho o dom de visão. E isso é algo que só Deus pode nos dar. Né? E tudo isso vem através da busca e do posicionamento. Eu escolho servir a Jesus todos os dias. Eu poderia, né, fazer milhares de coisas erradas. Eu poderia me drogar, eu poderia me prostituir, eu poderia fazer tantas outras coisas, mas é uma escolha não fazer isso. Claro, todo dia. É todos os dias. Eu tô casado há 10 anos. Já tive a oportunidade de trair meu esposo? Várias vezes. Fiz? Não. Por quê? Porque eu acredito naquilo que eu sou ensinado dentro da igreja. Pecado é pecado. Agora, não vem me dizer que o amor entre iguais é um pecado, porque contra o amor não há condenação. Então, é muito... O tipo de público que frequenta a igreja, casais heterossexuais também? Nós recebemos já a visita de muitos casais heterossexuais. Por um período, nós tivemos uma família inteira congregando na nossa igreja, e foi muito interessante. Nós recebemos muitos pais, mães... Não é o contrário lá. Você chega lá, casal heterossexual, o pessoal fala... Ih, olha lá. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Sai com mulher, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente fica muito feliz. O cara vai orar pra você, né? Senhor... Sai, seu heterossexual! Todo espírito de heterossexualismo saia dele agora, em nome de Jesus. Aí seria o preconceito ao contrário. Jamais, né? Jamais. E assim, eu vou dizer aqui novamente, a igreja inclusiva não é um bacanal. Você não vai chegar lá... Eu vi lá, né? Parece uma igreja tradicional. Assim, o visual é igualzinho. Não existe um polidense, não existe as pessoas lá... Eu imaginei que pelo menos um neon ia ter, mas nem isso tem. Não tem. E assim, reforço o convite para que um dia você vá. Vou. Muito legal, porque as pessoas quando chegam lá, elas falam, olha lá. A igreja que eu vou é mais diferente do que essa. Então, assim, a gente acredita, né? Ali nós temos a identificação do céu. Todas as nossas igrejas nós temos o céu. Parece a do R.R. Soares, não parece? Lembra um pouco. E a gente acredita que... Por que o céu? Porque o céu é para todos. É ICC, Igreja... Cristã Contemporânea. Cristã Contemporânea. Então, é uma igreja que a gente olha ali e você vê as pessoas. E é igual, tem a pregação, tem o louvor. Exato. A nossa liturgia funciona assim. Primeiro nós começamos com uma oração, temos ali o momento dos louvores, que são em média 4, 5 louvores. Temos ali a palavra, onde a ministração é feita.
média de 45 a 50 minutos. Depois nós temos mais um momento de oração, onde, dependendo ali do direcionamento da palavra do dia, é feito uma oração específica, é feito momentos de reconciliação, de aceitação de Jesus, a declaração sobre ali o ato de aceitar a Jesus. E aí também nós temos ali o momento de dízimos e ofertas, que não é um momento de lavação de mente, de lavagem cerebral. A gente prega o que está ali, né? E a pessoa tem ali a liberdade de ofertar, de dizimar, assim como a luz da Bíblia manda. A gente também tem um momento muito especial na nossa igreja, que é o momento dos visitantes. A Andressa participou ali. E é um dos momentos mais esperados ali do culto. Por quê? Porque a gente se sente muito feliz de receber todas as pessoas ali. Como eu disse, quando a gente recebeu a Andressa, a gente não recebeu a Andressa Urach, a gente recebeu a Andressa, nossa irmã em Cristo, uma alma que Jesus a ama, e nós estávamos muito felizes por isso. E nós vamos receber outras pessoas. Na nossa igreja, nós temos homossexuais, sejam eles gays e lésbicas, nós temos travestis, transexuais, pessoas essas que em outrora, em outros lugares, jamais seriam aceitas. Não, com E certeza. a gente só quer ouvir a palavra. Isso que eu ouço dos meus Não, eu já ouvi de várias pessoas, só queria ouvir a palavra Só e eu não posso. acaba vendo por internet ou pela Exato. pregação. E a gente há de convir que não tem nada melhor do que você sentir a presença ali de Deus ao vivo, sabe? O louvor é algo que toca, que prepara, que te coloca ali no lugar para você receber a palavra. Que nem eu, tô há 2 anos só orando em casa, no meu banheiro, no meu quarto, que a gente é, né, o templo do Espírito Santo. Mas Você nunca deixou de buscar? Nunca deixei de buscar em casa. Quando eu tô muito aflita, eu me ajoelho, eu oro, eu clamo para o Espírito Santo me encher, eu coloco louvor. Então, assim, eu não deixo de ler a Bíblia, sabe? Então, assim, eu tenho muito forte tudo que eu aprendi, né? Até porque as palavras dele já estão escritas no meu coração. Então, e eu me renovo com o Espírito Santo assim, buscando ele, essa presença. Só que quando eu vi o Felipe, o cabelo dele, o óculos dele, o sapato dele, eu digo, gente, ele é livre, sabe? A barba bem feita, lindo, a unha linda. Eu disse, ele é livre, porque eu sou uma mulher livre, sabe, Vilela? Hoje eu sou uma mulher livre, porque eu uso a unha que eu quero, as roupas que eu quero, sei me colocar em determinados lugares, como me vestir, como me comportar. Tenho a minha consciência tranquila. Então, eu vi liberdade em Jesus. Eu vi amor em Jesus. Quando cheguei lá, é uma igreja normal, né? Com valores, com princípios. Não é uma festa, um bacanal, que todo mundo pensa que olha pra mim e pensa, nossa, a Andressa vive putaria. E não é isso. A Andressa é um personagem. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu ouvi a palavra. Sabe? E a gente precisa, às vezes, de um lugar para que a gente possa adorar, sabe? Buscar. Uma coisa é orar em casa, outra hora é outra coisa. Quem já foi à igreja sabe que é uma coisa diferente. A comunhão é diferente. Mas deixa eu né? fazer uma pergunta difícil para vocês, principalmente para você, Andressa. Mesmo fazendo o que você faz e na oração, não tem alguma coisa que te incomoda, que Deus fala contigo, isso não? Ou você não se sente, às vezes, presa ao sexo ou ao dinheiro? Tipo, eu não consigo me afastar do dinheiro ou do sexo. Você conseguiria falar, se eu quiser hoje eu paro? Olha, eu hoje não posso parar porque eu não conquistei essa liberdade financeira que eu preciso, tá? Mas eu, Andressa, conservadora... Você mostrou, você veio aqui. Não, mas... O quanto você faturou em um mês, Andressa. Sim, mas muito ainda dinheiro. É pouco. Sério? É pouco. É pouco. Eu sei Você do meu colocou uma potencial. meta? Eu tenho metas. Eu quero me aposentar o mais rápido possível. Eu estou estabelecendo metas para isso. 20 milhões. Mais? Digamos. A gente não precisa falar em números. Tá. Mas assim, hoje a minha consciência está muito tranquila. Porque assim, as pessoas pensam assim, tu teria medo de ir pro inferno hoje? Não. Hoje eu fumo cigarro, eu bebo uma cerveja de vez em quando,
Eu gosto, às vezes, de tomar uma vodka, um uísque. Não vejo pecado nisso. Não tá viciada em nenhuma droga. Não vejo pecado no cigarro, porque eu sei que se eu fumar, se eu tiver um câncer, eu vou ter que colher as consequências de eu ter fumado isso. Então, são consequências. Mas eu não acho que o meu cigarro vai me levar pro inferno. Eu não acho que o meu drink vai me levar pro inferno. Eu não acredito que o sexo que eu faço vai me levar para o inferno, até porque, se você olhar lá na Bíblia, lá atrás, Davi era para ter ido para o inferno, então, de tantas mulheres que ele ficou. Então, enfim, né? Claro que existem leis que falam que é obrigado aqui ter uma pessoa só, mas eu também não condeno pessoas que têm relacionamento com outras pessoas. Então, assim, eu sou hétero, tá? Mas se eu, sei lá, gostasse de outras pessoas, eu não veria pecado nisso, entende? Porque assim, eu penso assim, ó, existem leis, existem regras, sim, mas a gente é julgado de acordo com a lei. Lei é feita para ser julgada. Só que quando chega a graça, quando chega Jesus, você é julgado pela graça e não pela lei. Sim. E eu não estou na lei, eu estou na graça. Então assim, para mim, o que me levaria para o inferno é eu trair as pessoas que confiam em mim. Se tivesse o roubar. Se tivesse num casamento, por exemplo. Isso. Por exemplo, assim, uma coisa é um relacionamento aberto, Monogâmico. que é o que eu vivo agora. Eu tenho um relacionamento aberto. Eu tenho uma pessoa que eu gosto, eu fico com essa pessoa e autorizo ele a ficar com outras pessoas, desde que ele use preservativo e que, tipo, se cuide por causa da minha saúde. Deve ter muito relacionamento, sendo que só que uma pessoa não sabe, né? Então, assim, eu prefiro a verdade. Não é? Semi-aberto. É o famoso semi-aberto. Então, eu prefiro estar em um relacionamento onde a pessoa, se ela sentir vontade e ela quiser ficar, ela pode, assim como se eu quiser ficar com outra pessoa, eu posso. Não vai existir mentira diante disso. Para mim, o errado é você mentir ou omitir ou deixar de falar com a verdade com aquela pessoa que confia em você. Sim. Isso para mim é pecado. Ou, por exemplo, assim, roubar de você, pegar o que não é meu. Isso para mim é pecado. Eu matar alguém por mal, não por legítima defesa. Eu não acho que matar alguém por legítima defesa seja pecado. Até porque se alguém viesse matar o meu filho, eu iria matar essa pessoa. Mesmo que eu fosse Até condenada e ficasse o resto da isso, vida na cadeia. Eu faria isso, entende? Então eu penso assim, por exemplo, eu penso, as mulheres falam, é o pecado o aborto. Sabe qual para mim o pecado? O pecado é uma menina que ela é criada na rua, tá? E ela é às vezes abusada na rua. E ela tem que criar um bebê que ela não queria ter, ela não teve uma mãe para dar uma educação, ela não foi orientada em ter um anticoncepcional, enfim. Ou até mesmo ela é uma menina que sem querer engravidou e ela não tem condições psicológicas de colocar uma criança no mundo. E ela não pode ir num médico onde ela tem o direito de interromper aquela gravidez, porque assim, se Deus deu o livre-arbítrio, eu acho justo que ela possa decidir se ela pode interromper ou não aquela gravidez. Porque pecado vai ser essa criança ser rejeitada. Às vezes a mãe mata o filho depois de nascer porque ela não queria o filho. Ou ela larga num abrigo e a criança é abusada no abrigo. Então, assim, pecado tá muito além do que a gente pode falar, sabe? Então, assim, hoje a minha consciência é muito tranquila. Sou criadora de conteúdo adulto, sim. É o meu trabalho, sim. É o meu sustento, sim. Eu ajudo muitas famílias dependem hoje nas minhas empresas. Graças ao conteúdo adulto, eu tenho famílias que eu pago o salário, que sustenta a família delas, que coloca comida dentro de casa. Então, assim, eu não vejo pecado no meu trabalho. Pecado é o marido que tá vendo o meu trabalho longe da mulher dele. Agora, se ele diz, amorzinho, vamos assistir, né? Quem sabe seja legal pros dois. Aí, ok, é eles. Não, isso é pecado, não. Aí, o pecado tá na tua consciência. Acusou a tua consciência? Não faz. Não acusou? Não faz. Então, assim, até porque não tá escrito na Bíblia que pornografia, ver um filme pornô é pecado. Não tem nenhum versículo que fala isso, entendeu? Então, assim, o que é o pecado? O pecado é o que a sociedade criou, que ela impõe o que é certo e o que é errado e que a gente tem que se enquadrar nesse padrão, senão a gente não é aceito. E eu não quero ser aceita por ninguém, eu já fui aceita por Deus. Entendeu? Eu sou como eu sou o que eu sou. E aceite quem quiser e quem não quiser, um beijo. E aí, pastor, em relação a isso, eu sei que vocês recebem prostitutas, recebe a Andressa, recebe uma pessoa que sofreu abuso, todo tipo de pessoa, mas o que você falaria para ela? Qual é o teu entendimento
em relação a esse vídeo de pornografia, por exemplo? Eu acredito muito que a Andressa falou algo que... Ela falou sobre a consciência, né? Isso. Quando a consciência acusa. A Bíblia, ela fala sobre os frutos do Espírito e ela narra também sobre as obras da carne, né? Glutonaria, feitiçaria, porfias, inveja, lascívia e entre outras obras da carne, né? A Bíblia nos orienta também sobre as concupiscências da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo da carne, né? A igreja, por exemplo, e aí falando da contemporânea, ela tem uma orientação, né, e uma diretriz de que a pornografia, ela é pecado, ponto. Agora, a igreja, ela vai orientar sobre o que a luz da Bíblia pede, e ainda assim, né, as pessoas têm a escolha de ver, de fazer. É quem vai julgar, quem vai... se Deus for pesar a mão... Condenar? É ele. Né? Eu, Felipe, como um pastor, eu jamais vou orientar uma pessoa a assistir um filme pornô. Eu jamais vou apoiar a pornografia. Entendi. Né? A promiscuidade, as relações que não sejam monogâmicas, porque é o que eu acredito, é o que eu fui ensinado dentro da igreja. Agora, em momento algum, eu vou deixar de falar de Jesus, de amar, acolher, porque assim, é o que eu falei, quem convence é o Espírito Santo. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho importante dizer. Quando... eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais falando assim, você não tem medo da sua imagem ser associada à imagem da Andressa Surak? Essa foi a preocupação, Andressa, assim, acho que de 99... a minha mente é muito livre. 99,99%, porque... E aí eu pensei, eu me questionei muito sobre isso, eu falei assim, gente, peraí. Eu ouço isso toda semana também. Você vai dar palco para não sei quem? Você vai dar palco para não sei quem? Mas aí eu fico pensando, Jesus, ele viraria a cara para Andressa? Não, tenho certeza que não. Não. Ele não ia virar a cara. Eu, enquanto igreja, eu posso falar, não, aqui você não vai, porque você é criadora de conteúdo. Sabe o que eu penso, Felipe? Por exemplo, assim, você é um instrumento na mão de Deus para salvar algumas pessoas que talvez o Vilela, se fosse pastor, não alcançaria. E eu me vejo como um instrumento para alcançar as pessoas do swing, as pessoas da putaria, as piranha, a safada. Entendeu? Essas pessoas... Olha a risadinha do Léo. Entendeu? Quem gosta da putaria mesmo, entendeu? Porque essas pessoas também são filhas de Deus. São. E mesmo gostando de 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, elas também são filhas de Deus, elas também precisam de Jesus. Então tem que ter alguém corajoso para falar. Tem que ter alguém pecador, muito pecador, né? Talvez eu seja a pior das pecadoras. Talvez eu fosse pior do que os apóstolos, entende? Então Deus fez os loucos. E talvez eu seja a mais louca, com 2 internações psiquiátricas, para falar de Jesus, para falar para o pessoal do swing que eles são amados por Jesus, porque eles não vão ser recebidos numa igreja, entende? Para falar para os gays que eles são preciosos, que eles são joias raras, que eles são escolhidos, que eles são anjinhos de Deus aqui na terra, que a missão deles é muito grande para aguentar tanta paulada. E não é pau que se fosse pau bom ainda, porque a gente gosta, é outro tipo de pau, entendeu? Então, desculpa, pastora. Gente, eu fico aqui, mas tu entende que o meu vocabulário evangelístico... Meu Deus... O meu vocabulário evangelístico alcança pessoas que não são politicamente corretas. Porque assim, na sociedade, a gente tem que ser politicamente correto. Vou até tomar porque água. se a Andressa Surak não falar assim, não se comportar assim, ela não é de Jesus. Entende? Então assim, eu acho que a Andressa Surak, ela é muito corajosa para enfrentar quem for. Você, André, eu achei, André, eu achei... Se você se importasse com a opinião dos outros... Eu achei que eu era corajoso. Eu achei que eu era corajoso.
corajoso Eu achei de que ir eu num jogo era do Corinthians com a corajoso. camisa do Corinthians, pegar De ônibus ter um e cabelo metrô. grande, né? De poder ter a liberdade de usar um salto, né? Porque tem muito homoafetivo que morre de vontade de usar um E não salto. usa, né? Eu não morro, eu uso mesmo, entendeu? E Eu já tentei. Modéstia à parte, Eu torci o pé. eu tenho bom gosto, então eu procuro estar sempre muito bem alinhado ali, porque eu faço aquilo para Deus. Agora, eu fico assim, pensando que eu não tenho o direito, né, de condenar ninguém, mas eu acredito numa palavra que transforma. E transforma o quê? Sexualidade? Não é sobre a sexualidade, é sobre princípios, é sobre visões. Onde tá a salvação? O que salva uma pessoa? A fé, Jesus. Em? Cristo. É o único caminho? A palavra de Deus assim, ó, diz que Não, é o que eu acredito. Cristo é o caminho, a verdade Sim. e a vida. Ponto. Tu quer viver? É ele.